Bom, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Vou colocar um vídeo aqui que acabou de chegar para mim. É um vídeo bem forte, bem triste. Tem um irmão que ele gravou um vídeo dentro do carro, minuto antes dele cometer um sui, entendeu? Eu tenho gravado aqui, vou mostrar para vocês e vou mostrar também, bater uma foto depois dele pendurado numa ponte. Segundo informações que passaram para mim, esse homem era da congregação. Ele era da congregação, segundo as informações, né, que me mandaram aqui até o nome, mas eu não vou revelar, não vou falar o nome. Esse homem era da congregação. E eu vou mostrar para vocês como é lamentável, né? Segundo informações de que ele é da CCB, e a gente conhece vários casos igual a esse, como que uma igreja, gente, que se diz cristã, como que não consegue tratar isso? Como que não consegue? Irmão, quando você pega Cristo, é o contrário, a sua vida pode estar ruim, você passa a ter alegria na vida, você passa a ter felicidade, porque você entra num estado de profundo prazer com Jesus Cristo. Outro detalhe que merece aqui apontamento aqui para vocês é que eu já vou mostrar o vídeo para vocês, irmãos. Vou até colocar aqui do lado. É triste o vídeo, viu? O homem parece ser uma boa pessoa, parece ser uma pessoa bacana, legal e com a mente perturbada. E eu tenho algumas coisas para falar para vocês sobre quem comete esse tipo de pecado, tá? Eu vou falar para vocês, né? Como é que eu posso dizer? A minha percepção, a minha perspectiva sobre quem comete esse tipo de pecado, ok? Eu vou explicar para vocês uma coisa aqui interessante, tá? Mas também eu quero reforçar que na circular que eles emitiram deste ano, que foi lá em abril, parece, abril, o tópico número 8, eles disseram que a congregação não vai dar nenhum tipo de palestra, de absolutamente nada, porque eles só se preocupam com o evangelho de Cristo, que é uma baita de uma mentira. Eles não sabem nem o que é evangelho de Cristo. Ou seja, isso aqui, muitas das vezes, gente, tratando conversando com alguém, palestras na igreja, pode levar. A palestra, gente, por que é importante a palestra? Ela vai levar informação. Tem gente que recebendo informação, ele vai ver coisas na casa dele que sem a informação ele não ia ver. Eu falo isso porque eu dou palestra sobre autismo e tem pessoas que quando ouvem a nossa palestra, os olhos delas se abrem. Eles começam a enxergar coisas dentro de casa que antes eles não iam enxergar. As palestras são fundamentais para as pessoas entenderem muita coisa. Eu vou soltar esse vídeo para vocês, tá? Para a gente assistir. É triste o vídeo. Eu peço que vocês orem pela família desse rapaz. Não parece ser uma má pessoa, sabe? Não é. Você vai ver ele falando. Ele deixou famílias, filhos pequenos, esposa, a mãe, né? Eu vou soltar o vídeo para vocês, tá? Olha só, presta atenção. Hoje, pessoal, um dia difícil pra mim, cara. Muito difícil pra mim, cara. Mas eu não suportei. Deixo um recado aqui de todos. Peço perdão à minha ex-esposa, a Grinaldo. Que eu fui falho, cara. Fui falho. Muito falho. Só queria o perdão dela. Mas eu fui fraco. Hoje eu resolvi tirar minha própria vida. Sei que Deus não vai me perdoar, mas eu peço perdão desde já. Mas eu não suportei, cara. Há muitos anos já venho sofrendo assim. Eu faço os outros sofrer. Então eu não queria mais isso pra mim. Então eu queria deixar um abraço a todos. E perdoa, viu, pessoal? Se eu fui falho com vocês. Mas hoje eu preciso partir. Sei que Deus não vai aceitar. Mas eu não aguento. Eu
Peço desculpa ao meu filho, minha filha, mas vocês têm uma mãe que olha por vocês. Hoje eu vou fazer minha mãe sofrer, mas é melhor ela sofrer agora que ficar sofrendo daqui pra frente. Então, Deus seja louvado com todos vocês. Desculpa, viu, Agrinaldo? Mas eu sou uma pessoa difícil. Eu só vi os erros dos outros e não vi os erros seu. Mas ninguém soube lidar comigo. Eu sou difícil por causa de muito tempo nessa depressão. Mas eu queria deixar um abraço a todos. Mãe, eu te amo, viu? Mas não deu, mãe, pra suportar. Não deu. Hoje eu vim tirar minha vida. Tá bom? Um abraço a todos. Me perdoe, viu, meus amigos? Mas eu não aguentei, cara. Eu não aguentei, cara. Tô muito vazio, cara. Beleza? Um abraço a todos. Ele estava em cima do viaduto. Esse senhor, infelizmente, estava em cima do viaduto. Uma imagem triste, coitado. E eu vou explicar agora umas coisas aqui para vocês. Ok? Vou explicar aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que desmistificar algumas coisas. Tem muita igreja e muita gente achando que esse homem será condenado ao inferno porque ele tirou a própria vida. E eu tenho que explicar umas coisas aqui para vocês, por que eu penso ao contrário. Ao contrário. Se esse homem creu em Jesus, se ele creu de verdade que Jesus é seu único e suficiente Salvador, eu vou explicar uma coisa para vocês. Esse tipo de eu não posso falar o nome por conta do YouTube. Isso aqui, gente, não é um caso de condenação. Por quê? Porque esse homem está depressivo. A depressão é uma doença psicológica, como o Marcão Viana está colocando ali. Exatamente. O cérebro humano, entende uma coisa, ele também é um órgão do corpo que também pode ficar doente como qualquer outro órgão do corpo. Sabe, irmão? Você não pode ficar ruim lá do fígado, da pâncreas, do coração. O cérebro também fica doente. Existem dois tipos de SUI. Vocês entendem? Dois tipos, eu vou explicar para vocês por quê. O primeiro, esse daqui, a pessoa está doente. Ele não é uma má pessoa. Ele criou coisa na cabeça dele como se ele fosse a pior pessoa do mundo. E esse tipo de depressão, ele funciona assim. Ele acha que se chega um estágio que ele acha-se a pior pessoa do mundo e que ele é um estorvo para as pessoas. Ele entende que ele é um estorvo. E aí, né, ele acha que se sair dessa terra, dessa vida, vai acabar o problema das pessoas que estão em volta dele. Isso aí é uma pessoa que está com um problema psicológico. Deus não vai condenar ninguém porque ele estava doente, porque ele tomou uma atitude estando doente. Por ele estar mal da cabeça. Por ele não ser uma pessoa, como ele disse, eu sou uma pessoa difícil de se lidar. Qual é o outro tipo de suicídio, né? Qual que é o outro tipo? Vou explicar para você. Esse sim será condenado. É o cara mau, é o cara perverso, que diante da sua perversidade, ele resolve tirar a própria vida para não assumir com os seus atos. Ou seja, o camarada é um bandido, vamos pegar um exemplo, ele matou policial, ele matou muito, aí ele está encurralado em algum lugar, aí para ele não, pagar aquilo que ele fez, o que ele faz? Ele tira a própria vida. Ele está correndo da responsabilidade. Igual aquele cara do bigodinho lá, lembra lá? Da segunda G mundial, lembra?
É que não pode falar o nome dele. Lembra lá o cara lá que morava lá na Alemanha, né? O do bigodinho? O que ele fez quando viu que ele tinha perdido a guerra? Ele tirou a própria vida. Esse está lascado. A gente não pode colocar no mesmo patamar um homem de bem, um homem de bom coração, um trabalhador. Tá aí, ó, a roupa de serviço. Um homem trabalhador, pai de família, que provavelmente cuidou dos seus filhos. A esposa, talvez, acabou se separando por conta que uma pessoa nessa condição dá muito trabalho. E às vezes, por falta de informação, acabam, né, sem saber lidar com isso, acabam se separando. Mas não é um homem mau. Até no dia em que ele resolve tirar a própria vida, ele não foi fazer farra, ele não foi fazer bagunça, ele foi trabalhar. Ele cumpriu com o seu compromisso de cidadão, de pai de família, ele foi trabalhar, ele cuidou dos seus afazeres e provavelmente no final do dia ele atenta contra a própria vida. Até quando, gente? Né? A gente não sabe a situação, né, ao certo. Eu vou falar agora de casos que tem nesse canal aqui. Pessoas que fizeram isso aqui porque acreditaram que não tinha mais salvação. Pessoas que fizeram isso aqui, ó, porque o pregador da igreja dele disse que ali não era o lugar dele, que ele era uma raposa, ou ele era um lobo. E aí ele foi e tira a própria vida. Até quando essa igreja vai continuar pregando a maldita da doutrina da morte? Que em 2025, agora, eles reforçaram essa ideia. 2025, reforçaram a ideia. Eles escreveram lá de novo, pecado sexual, não tem perdão e tal, e fala esse monte de asneira. Justamente dentro de uma igreja, isso tudo feito dentro de uma igreja onde batiza um monte de jovem, um monte de criança que vão pecar, a maioria vai pecar e vai tudo ficar com problemas psicológicos. Eu não sei mais o que precisa acontecer para alguém tomar uma atitude, fazer alguma coisa. Eu não sei mais. Tá? Um relato triste desse senhor, desse irmão aqui. Bem triste, gente. Deixou a sua mensagem final. Peço para vocês aí, irmão, a hora que acabar a live, vai fazer uma oração. A hora que você for fazer a sua oração, lembra dessa família. Não importa se você não sabe quem é, fala, Senhor, aquele rapaz que eu vi, família dele, guarda, conforta, consola o coração. Tem piedade, tem compaixão. E volta a falar aqui, ok? Para mim, esse homem, ele não está perdido. Né? Esses camaradas que não estudam a palavra, não conhecem a palavra, eles inventam um monte de besteira. Provavelmente esse irmão aqui, ó, nem vai ter funeral. Nem vai ter funeral, porque se for seguir os tópicos de ensinamento, como eu já falei desse tópico aqui, eu vou até buscar aqui, ó. Espera aí que eu vou buscar os tópicos aqui pra gente ler, né? Eu gosto de ler tudo. Tem tópico aqui para isso, gente. Que eles não consideram salvo. Eles falam para nem fazer oração. Tópicos absurdos, deixa eu ver aqui. Olha os títulos que eu coloco nos meus trabalhos aqui, ó. Vamos ver. Olha aqui. Tópico de 1969. Sui, né? Já sabe o restante da frase. Né? O tópico 33. São casos raros a ser chamado. São casos raros a ser chamado um serviço de Deus para orar em tal caso. Ou seja, é raro chamarem para orar em tal caso. Ou seja, eles nunca nem chamam. Ó. Não podemos impor mandamentos, nem dizemos para ir ou não ir. O servo de Deus deve deixar-se guiar da parte do Senhor. Se Deus nada faz sentir, fique em paz. Ou seja, nesses casos aqui, ó, eles nem vão. É para deixar o camarada se sentir guiado, que já é uma recomendação para não ir. Né? E se o senhor fizer sentir, pode ir. Não há prejuízo algum.
Não olhemos com os olhos da carne, porém com os do Espírito, pois ninguém pode medir a extensão da misericórdia de Deus. Se na tentativa de suir, né, ocorreu a morte, nada temos a fazer. Não se faz o serviço de funeral. Não vai ter funeral. Você sabe que quando eles não fazem, é porque o camarada tá entregue, né, gente? Quando eles não fazem. Olha lá, presta atenção. É que eu tava lendo, tá, gente? Eu paro assim que eu fico lendo os comentários ali para ver se tem alguma coisa que eu preciso responder. Não, olha lá. Não se faz o serviço de funeral. Porém, se nós sentirmos, podemos fazer uma oração para a família após o corpo haver saído. É sério, gente, que você vai ter que esperar o corpo sair e a família fica. Então é sério que a família vai ficar e o corpo vai sozinho com outras pessoas para só então você fazer oração. Por que isso? Vocês entenderam, gente, que em casos como esse, causa mais dor ainda na família. Você tá com a família ali, já perdeu o ente querido. Na hora que chegam os irmãos de ministério, já fica aquele desprezo, não vai ter funeral, não vai ter nada. E a oração? A gente vai fazer só depois que o féretro sair. O coitado é desprezado até na hora da morte. E depois, gente, olha só, a pessoa é desprezada nessa igreja a vida inteira. E eles não esquecem de dar o último desprezo nele na hora que ele está sendo velado. É o último desprezo. É o último. Eles não podem esquecer. Agora, fala para mim, o que tem a ver fazer funeral? Tem que fazer funeral, tem que pregar a palavra, porque a palavra é para quem está vivo. É para quem tem ouvido para ouvir, como diz a Escritura. Isso aqui é um momento propício para você falar do evangelho e falar de Cristo. Eles criam um ar de santidade. Tudo tem que estar na mais perfeita santidade, senão não vai ter o selo do funeral, não vai ter o selo de qualidade de CCB para chegar no céu. Pá! Eles acham que vai chegar no céu com um selinho assim, um selinho na mão, falam assim: o que é isso? Isso aqui é o selo, eu tive funeral. Você teve funeral? Tive. E aí daí? Que agora eu posso entrar no céu, não posso? Eu tive funeral? Eu não sei se é isso que eles pensam, tá? Eu espero que se alguém estiver ouvindo isso aqui, né, que tenham piedade e compaixão dessa família. Se tiver um irmão de ministério, vá lá, faça o funeral. Faça o funeral. Ore pela família. Não deixa com que essa família sofra mais ainda. Mais do que já vem, aliás, do que já está sofrendo. Né? Tá ali, ó. A própria recomendação, não se faz funeral. Compreenda-se que para suicídio, não se faz serviço de funeral, mesmo que tenha sido orado por ele antes de morrer. Não se faz. É o que a CCB está falando e ensinando aqui. É triste, hein, irmão? É triste. Eu peço a Deus muito que a CCB mude, cara. Para com isso. Se arrependam. Se arrependam e voltem atrás. Parem com isso. Pelo amor de Deus. O que custa fazer uma palestra? Não, porque aqui nós somos os evangelistas de verdade. Nós gastamos o tempo inteirinho fazendo evangelismo. Os camaradas ficam enfiados no Brás, fazendo reunião atrás de reunião para falar de construção. Construção. E os números da CCB. Agora, deixar com que o espaço da CCB seja usado para fazer uma palestra. Gente, as palestras, elas ajudam, elas orientam, elas trazem informação. Às vezes um pai vai descobrir que tem um filho em depressão ouvindo uma palestra.
O palestrante, que é a pessoa qualificada, que tem informação, ele vai falar coisas que vai abrir os olhos das pessoas. Para quem, se tem alguém na família com depressão, se tem algum autista na família, se tem algum outro tipo de transtorno, ou como lidar com isso. As palestras só ajudam a gente. Eu estou aqui, ó, tópico, reunião geral de ensinamento da CCB. 90ª Assembleia de 2025, que foi realizada em abril, do dia 16 ao dia 20 de abril. Olha o tópico 8, eu vou ler para vocês. Esse tópico 8 é um absurdo, terrível. Olha só, palestrar com profissionais da saúde mental. Olha só que importante, profissionais da saúde mental. São pessoas que cuidam disso aqui, ó. A congregação cristã não convida profissionais da saúde mental para fazer palestras à Irmandade, para não ser, por não ser essa a nossa missão enquanto igreja. É óbvio, querido. Todas as igrejas que tem aí, o trabalho central é evangelismo, mas não quer dizer que você tenha trabalhos secundários. Secundários que é apoio à sociedade, aonde você vive, aonde você mora. Olha que chucrice desses homens, são muito chucro. Meu Deus, você está ali pregando evangelho, mas você tem de 7 dias da semana, 4 dias, mais da metade, a igreja fechada. Aí o que a igreja faz? Ela vai servir a comunidade local, como? Abrindo ali para dar um curso, para dar palestra. Aí eles falam essas bobagens aqui, ó. Né? Não, gente, isso é porque o templo da CCB é coisa santa, gente. Aquilo é santo. Eles vão ficar incomodados vendo o povão, pessoa humilde, o povo do bairro entrar lá, sentar naqueles bancos, tomar água. Eles vão achar que aquilo vai estar estragando a santinha, vai estar estragando. Olha só. Não promovemos debate ou reuniões para essas finalidades. Então, debate, lógico que não, também nem tem condição de debater nada. Né? Vamos ver aqui. Tampouco terapias e encontro de casais. Por que não? Fala por que não. Visto que nossa missão é a propagação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mentira! Vocês propagam a CCB, não é o evangelho de Jesus. Para a salvação das almas. Ressaltamos, contudo, que não há qualquer restrição a se recorrer a consulta. É sério que precisa escrever isso? Que a gente não impede ninguém de... É sério. Ainda quer dar uma de bom moço, dizendo a gente não impede. Mas nem pode impedir as pessoas de procurar profissional. Olha só. Que não há qualquer restrição a se recorrer a consultas e tratamento com psicólogos e psiquiatras. Pois são ramos da ciência médica como quaisquer outros. Esse tópico é uma pouca vergonha, como eu falei na época em que eu li. Eu falo isso como um palestrante, que já vi muita coisa bonita acontecer nas palestras. Gente que no final veio lá me abraçar chorando e falou, agora os meus olhos abriu, agora eu estou entendendo por que meu filho é assim, assado. E aí a pessoa vai chegar em casa, vai saber lidar com aquela criança e vai saber qual é o tipo de profissional que ele vai ter que procurar. E sendo que poderia ter outras palestras. Gente, casos como esse poderiam ter sido evitados. Casos como esse aqui, ó, poderiam ter sido evitados. Porque muita coisa, gente, é só falta de informação. Você vai estar na palestra, aí de repente o palestrante está falando, gente, quando vocês vê alguém ou na família de vocês fazendo isso, falando isso, se mexendo ou andando para cá e para lá assim. Exatamente, Michael. Mais uma aí, tá? Inclusive eu já rodei, eu vou soltar esse vídeo aqui daqui a pouco, tá? Ele fala, Deus seja louvado para vocês, né? Segundo as informações que chegaram aqui para mim, é um frequentador da congregação. Inclusive ele tem o jeito dele de falar, né? Você vê, ele fala até, Deus seja louvado para todos vocês, né? Você vê que ele usa o palavreado bem conhecido da congregação. Bom, como chegou bastante gente agora, eu vou soltar o vídeo. Antes do vídeo, eu vou mostrar o que aconteceu depois desse vídeo, tá? Lembrando que depois que terminar a live, eu vou colocar um embaçamento aqui, tá? No rosto dele. Eu
Eu vou embaçar aqui o rosto dele, ok? Fica vendo essa imagem aqui, ó. Esse aqui é o resultado depois dessa fala dentro do carro. Deu dó desse senhor, gente. Deixou família, parece que 2 crianças, esposa, aliás, ex-esposa, a mãe, da qual ele chorou bastante. Vamos ouvir, gente. Vamos ouvir ele falando. Ó, um dia difícil pra mim, cara. Muito difícil pra mim, cara. Mas eu não suportei. Deixo um recado aqui de todos. Peço perdão à minha ex-esposa, a Grinaldo. Que eu fui falho, cara. Fui falho. Muito falho. Só queria o perdão dela. Mas eu fui fraco. Hoje eu resolvi tirar minha própria vida. Sei que Deus não vai me perdoar, mas eu peço perdão desde já. Mas eu não suportei, cara. Há muitos anos já venho sofrendo, assim. Eu faço os outros sofrer. Então eu não queria mais isso pra mim. Então, eu queria deixar um abraço a todos. E perdoa, viu, pessoal? Se eu fui falho com vocês. Mas hoje eu preciso partir. Sei que Deus não vai aceitar. Mas eu não aguento. Eu peço desculpa ao meu filho, minha filha. Mas vocês têm uma mãe que olha por vocês. Hoje eu vou fazer minha mãe sofrer. Mas é melhor ela sofrer agora que ficar sofrendo daqui pra frente. Então, Deus seja louvado com todos vocês. Desculpa, viu, Agrinaldo? Mas eu sou uma pessoa difícil. Eu só vi os erros dos outros e não vi os erros seu. Mas ninguém soube lidar comigo. Eu sou difícil por causa de muito tempo nessa depressão. Mas eu queria deixar um abraço a todos. Mãe, eu te amo, viu? Mas não deu, mãe, pra suportar. Não deu. Hoje eu vim tirar minha vida. Tá bom? Um abraço a todos. Me perdoe, viu, meus amigos? Mas eu não aguentei, cara. Eu não aguentei, cara. Tô muito vazio, cara. Beleza? Um abraço a todos. Ai, gente, é sério. Isso me revolta. Sabe? A igreja que é um lugar para colocar esperança nos desesperançados. A igreja que ajunta o caco da pessoa que chega destruída. Esse é o papel da igreja. O homem que não encontra mais segurança em lugar nenhum deveria chegar na igreja e se sentir acolhido. Não importa o pecado que você tenha cometido. A igreja tem que fazer o papel de colhedora e de perdão, trabalhando para a transformação da vida da pessoa. Pode ser ele quem for. Mas, infelizmente, eu vim de uma igreja onde ela faz um trabalho totalmente diferente desse. Ela consegue acabar com a esperança das pessoas. Ela consegue destruir famílias. Ela consegue acabar com os sonhos de pessoas. Por conta de doutrinas que eles inventaram dessa cabeça putrefada desses anciões. Esses homens, filhos do inferno, têm muita alma para esses homens dar conta. Muita alma. Eu já coloquei aqui não sei quantos vídeos como esse. Eu não me lembro quantos vídeos como esse. Isso é o que chega em nós. Fora as informações e as outras almas que não chegam a enviar para nós aqui. Eu não entendo isso daí. Juro por Deus, irmão. E já falei aqui e volto a falar. O que eu penso sobre isso aqui? Qual a situação desse homem diante de Deus? A ideia é essa. Diante de Deus, qual a situação dele? Eu já tenho vídeos gravados sobre isso aqui. Acho que uns 2 ou 3 que eu já tenho gravado sobre isso aqui. Eu não creio que esse homem está condenado.
Se esse homem é um homem que creu em Jesus e entrou em depressão e fez isso daqui, eu não creio que ele esteja condenado. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar. Em primeiro lugar, existem 2 tipos de suicida. 2 tipos, ok? Tem aquele que comete porque está doente. As pessoas precisam entender que o cérebro também é um órgão humano que fica doente como qualquer outro órgão. Assim como o baço fica doente, o fígado fica doente, o coração fica doente, né? Assim como várias partes do corpo podem ficar doentes, os olhos ficam doentes, o cérebro também adoece. Tem pessoas que entram em depressão profunda, tem pessoas que têm Alzheimer, tem pessoas que têm mal de partes, tem um monte de tipo de problema. Deus não é mau. Deus não vai pegar o coitado do doente que fez uma coisa que não tinha ideia do que estava fazendo. Ele está em sofrimento, dói, quer chegar a um ponto e falar, eu preciso tirar minha vida para acabar essa dor. Aí a pessoa acha que ele vai chegar lá no céu e Deus você tirou sua vida? Você está condenado. Senhor, mas eu estava doente. Não importa que se você estava doente, não importa que você está condenado. Não pode tirar a vida. Eles acham que a simples prática de tirar a vida já selou essa pessoa para o inferno. E não interessa o que foi que causou isso. Não interessa. Essa pessoa, esse tipo de pessoa, esse sim, né? Ele tá na mão de Deus. Agora, o outro tipo é aquele que fez uma coisa grave e para não assumir com os seus atos, ele tira a própria vida. O caso do cara lá, o bigodinho lá, o alemão, né? O alemão, lembra lá? Né? Da segunda G lá, lembra? Esse é um caso. Ele perdeu, viu que ia ser pego, o que ele fez? Vou tirar minha própria vida antes que os outros tirem ela. Né? Judas tira a sua própria vida porque não queria lidar com o que ele fez. Outro caso, ele sabia o que estava fazendo. Ele escolheu aquilo. Agora, tem como você comparar, irmão? Fala sério, você que acabou de assistir isso aqui, ó. Tem como você comparar o camarada lá, o Adolf lá, não sei o que lá, né, da Segunda Guerra, com esse senhor? Tem como comparar Judas com esse senhor aqui? Tem como comparar um bandido que está trocando tiro com a polícia e de repente ele sabe que vai ser pego, ele já matou um monte de policial, os caras vão judiar dele, o que ele faz? Ele tira a própria vida. Tem como você colocar tudo no mesmo balaio? Um homem trabalhador, olha aí, resolveu fazer isso com a vida dele. Mesmo assim, ele foi trabalhar, honrou o compromisso dele. Tá sentindo peso porque vai fazer alguém sofrer. Só gente boa se preocupa com o sofrimento dos outros. Só gente boa. Só gente de bom coração chora e se preocupa com o sofrimento dos outros. E aí nós temos que ler essa circular aqui da congregação, uma igreja que não traz retorno algum para a sociedade civil, não dá, não tem uma creche para a população, não tem uma, sabe, nada, ela não doa dinheiro para uma Santa Casa, ela não ajuda a Santa Casa, ela não tem um lar de idoso aberto para o público, eu tô falando, o público já não tem nada disso. Não faz nada pela sociedade e ainda tem a coragem de emitir uma circular com o tópico 8 dizendo assim, a congregação cristã não convida profissionais da saúde mental para fazer palestras à Irmandade por não ser essa a nossa missão enquanto igreja. Olha que absurdo, que vergonha escrever uma coisa dessa. Eles têm a coragem de, no caso, escrever, nós não damos palestra, a gente não promove nenhum tipo de palestra, nenhum tipo de esclarecimento, porque esse não é o nosso foco. Eu sei, o foco da CCB, o verdadeiro, é construir igreja, é templo. É capaz de que se alguém oferecer uma palestra sobre construção, é capaz deles aceitarem. Aí eles vêm com essa desculpa de, porque essa não é nossa missão. Não é a missão de nenhuma igreja, e mesmo assim as outras fazem. Igreja católica é a igreja mais filantrópica no mundo, com milhares e milhares de assistência para a população. Santa Casa de Misericórdia foi inventada pela igreja católica. Os hospitais do câncer
são administrados pela Igreja Católica. Como é que fala? Um monte de lar de idoso que tem espalhado nesse Brasil. É tanta coisa, gente. Albergue, coisa para criança. Um monte de coisa. Tudo da Igreja Católica. E esse é o foco dela? Não é o foco, meu querido. São trabalhos secundários que tem tudo a ver com a igreja. A igreja, ela ampara o povo. Ela tá para ajudar. Ela tá para estender a mão à população. Mas não faz. Não faz. Cria lá, faz uma pensão para dar um suporte para quem está com uma doença grave, mas só vai atender os que tiver bom testemunho e dá CCB. Vai o católico bater palma lá para ver se você consegue entrar lá no complexo da CB, se você vai conseguir hospedar. Sauda ele com a paz do Senhor. Ô, paz do Senhor, irmão, tô precisando de um leito aí. Aqui não, meu irmão. Aqui é só buscar o servo de Deus. Só buscar o servo de Deus. Tá aí, ó. Não faz uma palestra, o resultado desse senhor aqui, coitado, né? Tirando a própria vida. E eu não sei até quando isso vai continuar assim. Absolutamente. Eu não sei. Perdoa, irmãos. Perdoa.